Você vai conferir neste episódio. Brasileiro gosta tanto de arroz com feijão que até inventou um biscoito. Milho no Brasil tem perspectiva de oferta elevada no segundo semestre. Tereza Cristina disse que o Brasil pode ter uma janela de oportunidade com essa disputa entre Estados Unidos e China, caso não fechem um acordo. E também confira hoje análise de mercado agropecuário, soja, milho, arroz e feijão com Vlamir Brandalize. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele pressionou a China nas negociações comerciais e anunciou que as tarifas dos Estados Unidos sobre certos produtos chineses aumentarão para 25% na próxima sexta-feira, dia 10. E que mais produtos chineses enfrentarão tarifas adicionais. No mês de abril, os Estados Unidos anunciaram tarifas de 50 bilhões de dólares sobre 1,3 mil produtos chineses, alegando violação de propriedade intelectual. Em resposta a essa taxação, a China então o que fez? Impôs tarifas de 25% sobre 128 produtos dos Estados Unidos, como é o caso da soja, carros, aviões, carne e produtos químicos. O nosso colaborador Vlamir Brandalize fala agora como isso impacta o agronegócio mundial. E começamos o comentário de hoje com o quadro aí que se formou no final de semana, né? Com o nosso amigo Trump, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, dando mais uma pancada forte aí na China, com o aumento das taxas aí sobre as importações de produtos chineses. Então agora mais uma rodada, agora aumentou para 250 bilhões de dólares os produtos afetados e saiu aí da faixa dos 10% para 25% de taxa de importação desses produtos chineses. Com isso criou novamente um grande atrito no mercado financeiro mundial, com as bolsas caindo, o dólar subindo, e o reflexo imediato aí foi com relação à soja, milho, os principais commodities, e principalmente a soja, que a China é uma grande importadora e automaticamente despencou lá em Chicago, né? O mercado recuou para se acomodar e ver que rumo vai tomar o quadro aí nos próximos dias. Houve uma queda forte, chegou a trabalhar aí acima de 20 pontos de baixa e no final do dia está na faixa de 12, 13 pontos negativos, mas o mercado de Chicago está na casa aí dos 8 aos 8,5 dólares, números que não se esperava que fosse trabalhar esse ano. A crise Estados Unidos e China está se alongando mais do que era esperado e o quadro ainda não é de uma solução tão rápida, porque o mercado ainda pode recuar mais, há uma pressão grande porque o mercado ainda é muito vendido e tem muita gente especulando em Chicago ainda para forçar para ir para a faixa dos 8 dólares, ou seja, é o pânico chegando aos produtores americanos, porque os produtores americanos não têm variação cambial que nem nós estamos no Brasil, e eles estão vendo que o prejuízo é certo nessa nova safra. Então até o sistema financeiro americano já está reavaliando a condição de liberar novos empréstimos para os produtores americanos que nessas condições não vão ter condição, não vão ter como pagar as contas, ou seja, ou resolve a crise e o mercado melhora ou eles não conseguem pagar as contas. Então o quadro americano é complicado. E mais complicada a situação, está tendo um atraso no plantio, né? O clima está desfavorável ainda na safra americana, há muita umidade ou temperaturas baixas, e no caso da soja está atualmente com 6% plantado, o ano passado era 14%, a média é 14%, está com atraso. O maior estado produtor dos Estados Unidos é Iowa com 8%, a média é 11%. Um estado tradicional da soja, que é Illinois, ali onde está Chicago, está com 3% plantado, o ano passado era 26%.
milhões, ou então veja como está com um grande atraso, e com isso o quadro americano vai se complicando. O produtor tem problemas com o plantio e problemas com o mercado, com as cotações baixas. E aqui no Brasil, mesmo com essa situação de queda forte em Chicago, nós tivemos uma alta no dólar aí no começo de semana e também uma leve correção positiva nos prêmios, e os portos voltaram a negociar alguma coisinha aí na faixa de R$75 aí para a soja agora de maio, 76 para a soja de junho e julho, 77 para a soja de agosto. Então as cotações flutuaram pouco nesse começo de semana e os níveis vão ficando próximo da estabilidade frente ao que fechou a semana passada. Então é uma semana aí que, com câmbio forte e prêmios um pouco melhores, está mantendo os níveis em reais dentro desses patamares. Se o mercado de Chicago recuar ainda mais e o dólar não seguir a mesma linha, não compensar, nós vamos ter mais alta de prêmios, porque os chineses continuam comprando soja brasileira, as exportações brasileiras estão recorde no acumulado aí de janeiro a abril, estão aceleradas também agora em maio, então a tendência seria de melhoria dos prêmios aí se novas baixas vierem aí no mercado internacional. A colheita brasileira praticamente na reta final, pouco para ser colhido no Rio Grande do Sul e alguns estados no norte ainda para colher, e a safra fechando aí dentro de patamares acima de 115 milhões de toneladas, que é o que a gente está vendo neste momento, e talvez 116 feche nesse patamar, alguns já podendo ter um pouquinho melhor, porque as últimas lavouras até foram melhor do que era esperado. Logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar esse aumento em 25% das tarifas aplicadas a determinados produtos chineses vendidos no mercado norte-americano e que outros também podem ter então taxas reajustadas, a ministra da Agricultura aqui do Brasil, Tereza Cristina, disse que China e Estados Unidos, se eles não chegarem a um acordo, isso então pode criar oportunidades de negócio para o Brasil com os chineses. Ela falou o seguinte: a gente precisa saber se isso foi um recado ou se isso vai ser efetivado. É claro que se os Estados Unidos e China não entrarem num acordo e essas tarifas não voltarem ao que era antes, realmente é uma janela de oportunidade a mais para o Brasil. Após participar da reunião do Conselho Superior do Agronegócio na sede da Federação da Indústria de São Paulo na última segunda-feira, a ministra Tereza Cristina fez esse pronunciamento. Caso os dois países firmem acordo, uma das preocupações é que a exportação da soja brasileira para a China possa, então, ser interrompida. Os Estados Unidos são concorrentes diretos nesse setor. Tereza Cristina voltou a destacar que o Brasil também pode aumentar as vendas de carne para a China, que está, inclusive, atualmente enfrentando uma peste suína, um surto de peste suína africana. A doença já atingiu pelo menos 20% do rebanho de suínos dos chineses, maiores produtores e maiores consumidores de carne suína do mundo. Os chineses vão ter que importar carne dos Estados Unidos, do Brasil e também de outros países para suprir a sua demanda interna, e hoje já tem um alto preço. O Brasil, então, pode colaborar com um pouco para que esses preços da carne da China possam ter patamares menores do que eles estão tendo hoje e devem ficar assim, afirmou a ministra Tereza Cristina. Na viagem à China, a ministra apresentará às autoridades locais listas de plantas frigoríficas brasileiras com potencial de vender para os chineses. O objetivo, segundo Tereza Cristina, é ampliar o número de habilitados para exportar para aquele país. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Notícias da Agricultura. O Bom
desempenho das lavouras de milho no Brasil mantém a perspectiva de oferta elevada no segundo semestre, de acordo com pesquisas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA. Atentos a esse cenário e já abastecidos, compradores consultados realizam então pontualmente aquisições de pequenos lotes. Os produtores, por outro lado, estão mais interessados em negociar, tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro. Nesse contexto, o cereal segue com poucos negócios, como explica Brandalize. E o nosso amigo milho segue também pressionado no mercado internacional. O reflexo também veio forte aí com o Trump anunciando retaliações. E agora temos que ter retaliações lá nos Estados Unidos frente ao Japão e à Coreia do Sul aí, que também seguem importando petróleo do Irã, que o governo americano não quer que os países que têm um negócio com os Estados Unidos importem petróleo do Irã. Então a pressão pode vir em cima desses dois, que são os segundo e terceiro maiores importadores de milho dos Estados Unidos. Então o reflexo pode vir aí também. O mercado do milho já recuou forte aí nesse começo de semana. E para complicar a vida do produtor americano, o plantio do milho atrasado, né? 23% das áreas plantadas nessa semana. O ano passado era 36% e a média é 46%, ou seja, está com a metade do milho plantado do que seria a média histórica. O produtor americano, tanto milho como soja, ainda tem condição de plantar tudo dentro do período ideal, mas a janela do milho vai encurtando, porque nós já estamos aí há poucos dias aí do fechamento da janela, que é no dia 20 de maio, ou seja, em poucos dias fecha a janela ideal de milho e ainda tem muito milho para ser plantado até no dia 20 de maio. Então o quadro segue de problemas aí para o produtor. O milho está com 6% das áreas germinadas nesse momento, frente à média de 13% nos Estados Unidos. Então o quadro americano é de problema no campo e é de problema no mercado. É um ano complicado para o produtor americano. Nós vamos ver uma quebradeira lá nos Estados Unidos se a política do governo Trump não mudar. Aqui no Brasil, o mercado do milho segue com poucos negócios, porque os grandes compradores estão de olho na safrinha, que em poucas semanas aí começam a ser colhida. Então começa a ser colhida no Paraná, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e aí no final do mês em diante as primeiras lavouras entram em colheita. E com isso os negócios estão pontuais. Na semana começa a mostrar mais interesse dos exportadores. Por exemplo, Paranaguá está tendo interesse aí de milho de junho na faixa de 35,60, que é o indicado aí nessa semana. O milho de julho para pagamento em agosto a 35,20 e o milho de agosto e pagamento em setembro a 35,50. Os vendedores querem 40, então por isso que não está saindo negociações nesse momento no milho aí nas exportações. Mas o mercado exportador é comprador e é possível que melhore até os prêmios aí no decorrer das próximas semanas e meses, porque o Brasil certamente vai exportar muito milho aí em cima dessa crise internacional que os americanos aí, principalmente o Trump, está causando em cima aí dos países asiáticos. No mercado doméstico, os níveis de milho têm sido mantidos estáveis aí, nessa faixa de R$ 32, R$ 33 reais no FOB do Sul, proporcionalmente nas demais regiões aí, dependendo dos níveis de frete aí, que todo mundo está seguindo a linha do que liquida na exportação para trabalhar. Anido de milho, biodiesel de óleo de milho e confinamento de gado. Estes são alguns dos objetivos da Bioenergética Vale do Paracatu, a BEVAP, para os próximos anos, segundo o site Jornal Cana. É um dos objetivos porque a BEVAP Bioenergia foca o modelo de usina flex, que produz com cana-de-açúcar e com milho. O milho, no caso, servirá para produzir etanol anidro, biodiesel a partir do óleo do cereal e o DDG, fonte proteica para alimentação animal. Esse objetivo da empresa foi destacado em uma palestra no workshop Sugar Etanol Brasil, na manhã de ontem, dia 7, em São Paulo, por Gabriel Sustaita, CEO da BEVAP Bioenergia. A BEVAP entra neste 2019 em sua 10ª safra. A previsão da unidade é moer 3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar nesta safra 19-20. Não é novidade para ninguém que o prato arroz com feijão é a maior unanimidade na culinária brasileira, não é isso mesmo? Mas o pesquisador Davi Wesley da Silva inovou em sua tese de doutorado, criou um biscoito de arroz com feijão. O nome dele não podia ser outro, Brasileirinho. O biscoito brasileirinho tipo Snake foi desenvolvido na FEA, Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. É rico em fibras, tem valor alto proteico.
O produto não contém glúten e também é opção para quem possui intolerância à lactose. Olha que bacana, né? Ele agrada bastante o público vegano. Há muita carência no mercado de biscoitos que tenham a qualidade nutricional e que possam ser consumidos pela população que tem restrições alimentares, explicou o pesquisador. Ele levanta um problema comum hoje em razão da vida atarefada das pessoas, o corre-corre do dia a dia. Segundo ele, o prato mais popular do Brasil tem sido consumido menos, já que, pela pressa, muitas pessoas então optam pelo fast food, lanches, por não ter então o devido tempo para sentar-se com calma e fazer uma boa refeição. E ele falou o seguinte: se você converte o prato em biscoito, você tira a desvantagem do prato em si e oferece a possibilidade de ele ser guardado numa bolsa, por exemplo. Outra vantagem que Davi explica é o fato de ele ter um preço mais acessível, em razão da matéria-prima ser farta no país. Agora, o próximo passo é levá-lo para as prateleiras dos supermercados. Mas para isso acontecer, será necessária a produção em grande escala. A indústria, segundo Davi, deve ter um perfil alinhado com esse produto. Estamos aguardando. Queremos uma empresa que tenha as características para manter a composição do produto. Não queremos uma indústria que se proponha a fazer e não esteja preparada. A previsão é que no ano que vem já seja possível alimentar-se desse delicioso biscoito de arroz com feijão. Então vamos aguardar essa novidade aí, né? Chama-se Brasileirinho, anota aí, viu? Enquanto isso, vamos conferir agora como fica o mercado do arroz e feijão com o consultor Brandalize. O mercado de arroz aí também segue firme, né? No mercado brasileiro, a colheita praticamente fechando no Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor. E enquanto isso, no mercado internacional segue um pouquinho mais firme na Ásia, com cotações um pouco maiores nessa semana. O mercado arrozeiro nos Estados Unidos também temendo aí com relação à safra, que está com atraso. 48% do arroz americano plantado, frente à média de 69%. O estado de Arkansas, o maior produtor dos Estados Unidos, seria o Rio Grande do Sul americano no arroz, com 46% plantado e a média 79%, e as lavouras estão com 35% germinadas frente à média de 50%. Então também no arroz aí, excesso de umidade, temperaturas baixas, tudo atrapalhando o plantio da safra nos Estados Unidos. Aqui no Brasil praticamente fechando a safra e o mercado vai se consolidando no momento indicativo de 43 a 47 no mercado gaúcho, e nas demais regiões do centro-oeste, norte e nordeste o mercado é de 54 a 62 reais pro sequeiro, com 60 quilos nessas regiões. O mercado segue firme em todas as regiões, com espaço de seguir em alta. No mês de abril fechou com mais de 10% de alta no mercado do casca. Agora as indústrias estão correndo atrás dos espaços no varejo, tem bom espaço para demanda aí no varejo, deve ter bons volumes de reposição nos próximos dias, e também o varejo deve aceitar as novas tabelas com ajustes, porque nas gôndolas aí todos os produtos praticamente subiram nos últimos tempos, né? Então os alimentos básicos estão em alta, os derivados aí de hortifruti granjeiros também estão em alta. Então o arroz segue ainda como o produto mais barato que temos nas gôndolas, aí na faixa de R$3,50 o quilo, R$4 aí as marcas mais nobres o quilograma, sendo que praticamente todos os outros produtos estão acima desses valores nas gôndolas do varejo, né? Batata, tomate, até a banana está mais cara que o arroz. Então automaticamente tem espaço para correções no varejo, porque mesmo com esses avanços aí que possa crescer R$1 por quilograma no arroz no varejo, ele não vai se tornar caro para o consumidor, ainda vai continuar barato e a demanda vai se manter firme. No mercado do feijão segue com a segunda safra em evolução de colheita aí nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, alguma coisa de Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina. E agora é o mês da oferta, o mercado ainda levemente pressionado para a linha da baixa, depois de ter disparado no começo do ano, agora mais acomodado, mas é um mercado de 120 a 200 reais, em alguns casos aí mais nobres até acima. Se o produtor conseguir segurar um pouquinho a pressão da oferta, certamente o mercado reage já nos próximos dias, porque está tendo boa demanda, vai ter boa demanda, os empacotadores têm que vir para o mercado comprar esse feijão, não há estoques da primeira safra, que foi muito pequena,
safrinha, e aí para frente, depois no meio do ano em diante, nós vamos ter vazios de oferta, vai ter pouca oferta de feijão, e nós temos todo o segundo semestre inteiro aí para atender, e esse diferencial aí que a gente espera que a segunda safra venha aí na faixa de 1.400.000 toneladas, frente a 1.200.000 do normal, esse avanço de 200.000 toneladas não vai compensar a quebra que teve na primeira redução, que foi mais de 400.000 toneladas de redução, e agora para frente aí as ofertas vão sendo limitadas num ano que a demanda de feijão vai ser aquecida, porque é o ano do arroz com feijão. Então tem espaço para forte demanda e tem espaço para voltar a recuperar as cotações em patamares melhores à frente, em função da boa demanda que se espera nesse ano. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.